Você já percebeu que a quantidade de chuvas parece estar diminuindo? Que as estações estão se confundindo, com menos frio e um calor cada vez mais intenso? Se você tem essa sensação, saiba que não está sozinho. Isso são reflexos das mudanças climáticas, um tema cada vez mais presente na TV, no rádio, nas redes sociais e até mesmo em filmes e séries. Mas afinal, o que está causando essas mudanças? Eu me chamo Caroline e hoje vamos falar sobre a importância das florestas e como o reflorestamento pode ser parte da solução. Mas por que as florestas são essenciais? As florestas são essenciais para o equilíbrio ambiental, social e econômico do planeta. Elas abrigam mais da metade das espécies existentes, tornando-se um dos maiores reservatórios de biodiversidade. No entanto, o desmatamento e as mudanças climáticas têm acelerado a perda dessa biodiversidade. As florestas tropicais, em particular, são habitats cruciais para as espécies ameaçadas e fornecem serviços ambientais indispensáveis, como a polinização e o controle de pragas. Além disso, as florestas desempenham um papel fundamental na regulação climática. Elas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono e armazenam carbono em sua biomassa, moderando a temperatura global e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Relatórios da FAO evidenciam que incentivos econômicos sustentáveis têm sido eficazes na redução do desmatamento no Brasil, reforçando a importância das florestas no combate ao aquecimento global. Outro aspecto relevante é o papel das florestas nos serviços ecossistêmicos. Elas são grandes armazenadoras de carbono, ajudando a diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Iniciativas como as implementadas em Moçambique mostram que pagamentos baseados na redução de emissões podem impulsionar a conservação sustentável. Além disso, as florestas protegem o solo contra a erosão e garantem sua fertilidade. Esse serviço é essencial para a agricultura e para a sobrevivência de comunidades rurais, além de promover a ciclagem de nutrientes por meio da decomposição de matéria orgânica, mantendo os ecossistemas saudáveis. No campo social e econômico, as florestas são indispensáveis para a segurança alimentar e a geração de renda de milhões de pessoas que dependem diretamente de seus recursos. Iniciativas sustentáveis, conforme relatado pela FAO, mostram como políticas de incentivo podem beneficiar comunidades florestais e, simultaneamente, proteger os ecossistemas. Adicionalmente, as florestas têm um papel significativo no alívio da pobreza em regiões vulneráveis. Programas de pagamento por serviços ambientais, como os de Moçambique, são exemplos claros de como a conservação florestal pode ser aliada ao desenvolvimento sustentável, promovendo o bem-estar das populações que vivem nesses locais. Em suma, conservar e manejar as florestas de forma sustentável é indispensável, não apenas para o equilíbrio ambiental, mas também para garantir a sobrevivência e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Eu sou o Juan e vou falar sobre as florestas no Brasil. O Brasil é o segundo país com maior cobertura florestal, perdendo apenas para a Rússia. Cerca de 48,5% do Brasil ainda é coberto por florestas, com grande potencial produtivo. A maior parte dessa cobertura está em florestas nativas, representando 98% do total. Eu vou falar de 3 tipos de florestas e seus serviços ecossistêmicos, começando pela Mata Atlântica. A Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, também denominada de mata de araucárias, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual. E os ecossistemas associados são manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. A Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território nacional, em 17 estados. É o lar de 72% dos brasileiros e concentra 80% do PIB nacional. Dela dependem serviços essenciais como abastecimento de água, regulação do clima, agricultura, pesca, energia elétrica e turismo. Hoje, restam apenas 24% da floresta que existia originalmente, sendo apenas 12,4% são florestas maduras e bem preservadas. Caatinga. Presente em quase 10% do território nacional, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e se estende por 9 estados.
sendo que 5 têm mais de 50% do seu território no bioma. Esses 5 são Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Este último é o único que fica integralmente dentro do bioma. A Bahia é o estado com maior área de caatinga, 40,7% do seu território. A preservação desse bioma é de extrema importância, pois, além de sequestrar gás carbônico da atmosfera, contribuindo com a redução do aquecimento global, a caatinga também é uma rica fonte de matérias-primas, como frutos silvestres, forragens, fibras e plantas medicinais, essenciais para o sustento das comunidades tradicionais e para todo o território brasileiro. Pampa é um ecossistema campestre com vegetação predominantemente de gramíneas e alguns arbustos espalhados e dispersos. Próximos aos cursos d'água e nas encostas de planaltos, a vegetação torna-se mais densa com ocorrência de árvores. Um bioma que representa mais de 68% da área total do Rio Grande do Sul, o Pampa sofre com um rápido desaparecimento de sua fauna e flora. Entre 1985 e 2022, o Pampa, bioma que só ocorre no estado, perdeu 2,9 milhões de hectares, segundo o estudo da MAP Biomas. A perda corresponde a 58 vezes a área da capital Porto Alegre, o que representa uma redução de 32% da área que existia em 1985. Serviços prestados são estocagem de carbono, purificação da água, controle de pragas e erosão, rico em recursos genéticos, produção de alimentos e renda. Tudo o que foi dito desses três pode ser dito da Amazônia. Não falamos dela, mas recomendamos uma matéria do Brasil de Fato sobre a Amazônia e o desmatamento. Uma coisa que une todos os ecossistemas do Brasil são suas funções e serviços prestados, seja o estoque de carbono, produção de alimentos, fonte de renda, controle de chuvas, regulação de clima, proteção do solo, fonte de recursos genéticos. Tudo isso, ao ser destruído, não gera um vácuo, algo que simplesmente deixou de existir. Não. Isso, na verdade, significa pobreza, miséria humana, sofrimento, prejuízo, atraso. O que vai ser a próxima pauta? Os problemas causados pelo desmatamento. Os problemas gerados pelo desmatamento. Quando as florestas são destruídas, sentimos as consequências. As consequências mais comuns são as mudanças climáticas. Elas chegam das mais variadas formas, como notícias, jornais, pesquisas, temas de séries, filmes, livros, entre outros. Mas o que são mudanças climáticas? Por definição, as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio das variações no ciclo solar, mas, desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. Essa definição foi tirada do site da ONU Brasil. Com a definição dada, podemos ir para exemplos na vida prática sobre as mudanças climáticas. O primeiro exemplo que eu quero trazer são as chuvas recordes no sul e sudeste do Brasil, causando destruição e prejuízos. No sul e sudeste do país, tem um padrão climático conhecido por suas chuvas intensas, mas em 2024 os recordes de chuvas foram quebrados, chamando a atenção do Brasil inteiro. Abre aspas. Se a gente olha o evento como um todo, o tamanho da área, o número de municípios, o número de bacias e um número que é evidente para todo mundo, a altura do rio Guaíba, ali em Porto Alegre, que chegou a 5 metros e 33 centímetros, quando o recorde anterior era de 4 metros e 75 centímetros em 1941. Dá para se considerar esse desastre como sendo o maior desastre climático do estado do Rio Grande do Sul na história, afirma o meteorologista e pesquisador do CEMADEM, Giovanni Doleff. O sul do país sofre com a passagem de outros fenômenos que são influenciados pelas mudanças climáticas, os ciclones. Um deles havia passado em menos de um ano e tinha recebido o título de pior tragédia climática da sua história, que foi superado nos meses seguintes pelos temporais de 2024. A estimativa do dano causado pelos temporais podem ser aferidas pelo número de óbitos e o valor em reais já estipulados pela Confederação Nacional de Municípios, com 4,6 bilhões, que é um valor parcial. 99,8 mil casas danificadas ou destruídas. 388 as cidades afetadas. Para dados humanos temos 90 mortos, 361 feridos, 470 desaparecidos, 48 mil desabrigados, 283,7 desalojados e 1,4 milhão de gaúchos afetados. Já em outros lugares do mundo, tivemos também consequências sendo observadas. Uma que me chamou a atenção foi a chuva no Saara. Apareceu no noticiário e grudou na minha cabeça. Na BBC News Brasil temos as seguintes falas. 2 dias de chuva forte provocaram uma inundação incomum e excederam as médias anuais de precipitação do Marrocos, gerando cenas raramente vistas no deserto do Saara. E, abre aspas, há 30 ou 50 anos não chovia tanto em um período tão curto de tempo.
disse Houssini Youabeb, funcionário da Agência Meteorológica do Marrocos, a agência de notícias Associated Press. Esses dois eventos em lugares distantes mostram os padrões erráticos do clima e suas consequências práticas. Os problemas acarretados pelo desmatamento entram também como perda dos solos e da biodiversidade. Os solos, uma vez sem cobertura original, sofrem degradação dos próprios fatores ambientais, como chuva e vento. O intemperismo modifica esses solos e até transporta ele para outros lugares. Mas com o agravante humano, como exemplo a agricultura extensiva, fazem esses problemas se multiplicarem. A intoxicação de lençóis freáticos pelo uso de fertilizantes e pesticidas, a morte da microbiota do solo responsável por decompor a matéria orgânica, armazenar o carbono e manter a saúde do solo, aceleram e pioram a situação. A perda do solo no mundo inteiro gera muitos problemas: destruição de nascentes, desertificação de áreas, diminuição de renda, crises econômicas que vão refletir no bolso das pessoas mais pobres e muito prejuízo como um todo. Abre aspas. Perdas anuais de culturas causadas pela erosão foram estimadas em 0,3% da produção. Se o problema continuar nesse ritmo, uma redução total de mais de 10% poderá acontecer até 2050. A erosão em solo agrícola e de pastagem extensiva varia entre 100 a 1000 vezes a taxa de erosão natural, e o custo anual de fertilizantes para substituir os nutrientes perdidos pela erosão chega a 150 bilhões de dólares, segundo a Embrapa. A perda de biodiversidade também é um problema. Estamos lidando com ecossistemas inteiros, teias alimentares delicadas que podem significar muita dor de cabeça para os seres humanos. Ao destruir um ambiente preservado, podemos reduzir ou aumentar a disponibilidade de alimentos para certos organismos. Por exemplo, o que acontece se perdemos as onças por completo? Predadores de topo de cadeia são importantíssimos para o controle populacional. Sem as onças, outros animais carnívoros gerariam problemas, como jacarés, cobras, lobos-guarás e cachorros do mato. Enquanto sem um devido controle dos herbívoros, eles iriam se alimentar sem escala, destruindo a própria floresta onde vivem. A migração e os distúrbios causados por esse tipo de cenário já são vistos, com o principal motivo sendo o desmatamento. A invasão urbana desses animais em busca de alimento fugindo da destruição de seus habitats, enquanto para as plantas, fungos e seres mais sésseis lhe resta queimar ou serem arrancados do solo. Estamos perdendo as possibilidades de descobrir novas substâncias, moléculas e compostos, os quais poderiam servir e abrir novos caminhos para a farmacologia, tratamentos, pesquisas que ajudariam o país como um todo a se desenvolver, gerando renda, emprego, industrialização e soberania nacional. As florestas desempenham um papel essencial em nosso planeta. Nos trópicos, a sua relevância é ainda maior, pois elas abrigam as maiores riquezas de espécies do mundo. Mais do que isso, as florestas fornecem os serviços ecossistêmicos, que são benefícios que a natureza oferece à sociedade. E para que você tenha uma ideia, o valor global desses serviços é estimado entre 125 trilhões e 145 trilhões de dólares por ano. Esses serviços são divididos em 4 triplos: o de provisão, regulação, cultural e o de suporte. O de provisão são os alimentos, água potável, madeira, remédios e recursos energéticos, ou seja, produtos que são majoritariamente consumidos pelo ser humano. Temos o segundo, o de regulação. Como o próprio nome já diz, possui a função de regular o meio ambiente. E dentre esses serviços ecossistêmicos, nós temos a polinização, captura de carbono pelas árvores, a manutenção de chuvas e proteção do solo contra a erosão. O terceiro é o cultural, que engloba a recreação, turismo, apreciação estética e de valores espirituais. E no nosso último serviço ecossistêmico, temos o de suporte, que atua de forma lenta, trabalhando diretamente na formação do solo, ciclo de nutrientes, produção de oxigênio e biodiversidade. O reflorestamento não é apenas uma prática essencial para a recuperação ambiental, mas também uma oportunidade de negócios promissora. Produzir mudas de árvores nativas para projetos de recuperação de áreas degradadas, como parques nacionais, reservas ecológicas e propriedades rurais, pode ser uma atividade rentável e de grande impacto positivo. Ao investir nessa atividade, você contribui diretamente para a preservação do meio ambiente, combate à crise climática e restauração de ecossistemas. Além disso, essa prática pode diversificar e melhorar sua renda, unindo sustentabilidade e lucro.
Os benefícios do reflorestamento envolvem a criação de empregos, que engloba viveiros de mudas e manejo florestal, e de acordo com o G1, no Brasil, um projeto de restauração florestal de grande escala está transformando áreas degradadas da Bahia, Maranhão e Pará. Financiado por um gigante da tecnologia inspirado no mercado de carbono, o projeto prevê o plantio de mais de 10,7 milhões de árvores nativas da Amazônia, Mata Atlântica, em uma área equivalente a 20 mil campos de futebol, além de incentivar o surgimento natural de 7 milhões de árvores. A iniciativa prioriza áreas próximas a nascentes e rios, criando corredores verdes para a biodiversidade e gerando empregos locais. Outro projeto similar no Pará já captou 700 milhões para o plantio de 3 milhões de árvores em pastagens degradadas. Com tecnologias inovadoras e parcerias com comunidades locais, essas ações visam revitalizar o ecossistema, combater mudanças climáticas e posicionar o Brasil como líder global na exportação e remoção de carbono, com o potencial de gerar empregos e atrair investimentos estrangeiros. Ocorre também pagamentos por serviços ambientais, onde comunidades podem ser recompensadas por preservar florestas. De acordo com o governo da Paraíba, por meio do Procase, em parceria com a FIDA, está distribuindo 5 mil mudas de Atriplex, com 50 comunidades rurais no semiárido. A ação visa melhorar o cultivo de palma em consórcio com a Triplex, a planta que reduz o sal no solo e estimula a agricultura sintrópica, promovendo a recuperação ambiental e diversidade de culturas. Cada comunidade recebe 100 mudas adquiridas de viveirocultores locais, gerando renda e fortalecendo a agricultura familiar. O projeto beneficia 56 municípios, combatendo a desertificação e apoiando o desenvolvimento rural sustentável no cerrado paraibano. Ocorre também produtos florestais não madeireiros, que são geração de renda com frutos, castanhas, mel e óleos essenciais. Em uma notícia no Brasil de Fato, a China planeja restaurar 6,7 milhões de hectares de áreas desertificadas, com pastagens e florestas até 2025, como parte do 14º Plano Quinquenal. O país enfrenta uma grave desertificação, cobrindo quase 1/3 de seu território. Os esforços incluem o uso de sementes nativas e técnicas específicas para conter a expansão dos desertos, melhorar a cobertura vegetal e garantir a segurança alimentar. Na Mongólia Interior, que lidera estes projetos, mais de 8 milhões de hectares de árvores e 19 milhões de hectares de pastagens foram plantados entre 2012 e 2022. Métodos como consórcio de cultivos de trigo e pimenta aumentam a renda local e ajudam no sustento familiar. Além disso, projetos em áreas como no Lago Uliançu restauram ecossistemas essenciais para evitar tempestades de areias que contêm poluentes e micro-organismos nocivos. A abordagem alia recuperação ambiental, segurança alimentar e melhoria de vida para as comunidades, promovendo um equilíbrio entre ecologia, produção e sustento. Dando continuidade, ainda temos o turismo ecológico, que são formado por regiões reflorestadas que atraem turistas e impulsionam a economia local. Dentre os benefícios do reflorestamento, ocorre a geração de empregos, que envolve a criação de viveiros de mudas e a utilização da gestão florestal. Com base em dados do G1 no Brasil, existe um projeto de grande escala com o objetivo de restaurar áreas degradadas da Bahia, Maranhão e Pará. Além disso, esse projeto estimula o surgimento de árvores nativas e também visa o incentivo para a criação de empregos locais para essas áreas. No Pará, outro projeto similar visa focar em reflorestar áreas que foram degradadas por pastagens, incentivando não só o reflorestamento, mas a geração de novos empregos. Como segundo benefício, ocorre o que chamamos de pagamento por serviços ambientais, ou PSA, onde as comunidades podem ser recompensadas por ajudar a preservar as florestas locais. Pesquisando mais a fundo, no governo da Paraíba, por meio do Procase, em parceria com a FIDA, foram distribuídos 5 mil mudas para 50 comunidades rurais. E essa ação beneficia 56 municípios no combate à desertificação, mas para além disso, gera empregos e benefícios para quem faz essa prática. Temos também a vantagem de produtos florestais não madeireiros, e é aqui que ocorre a geração de renda com frutos, castanhas, mel e óleos essenciais. Em uma notícia do Brasil de Fato, é descrito que a China sofre bastante com a desertificação do seu país.
Porém, para que ocorra um melhoramento nessas áreas, o país pretende fazer uma plantação de sementes nativas nestes locais. Já na Mongólia, um país que tem se tornado referência ao combate à desertificação, lá os projetos de reflorestamento estão a todo vapor, com o uso de técnicas como o consórcio de cultivos, que além de aumentar a produtividade da plantação, fez com que aumentasse a renda local do país. O quarto benefício a ser citado é o turismo ecológico, onde regiões reflorestadas atraem turistas e impulsionam a economia local. Porém, mesmo essa prática sendo feita por todo o país, ela ainda não possui o devido aparato e cuidado que deveria se manifestar. O quinto benefício é a valoração das terras reflorestadas. A reflorestação gera um impacto positivo direto na valoração das terras. A promover a recuperação e conservação do solo, a reflorestação melhora significativamente a qualidade do solo, aumentando sua fertilidade e capacidade de retenção de água. Além disso, a criação de um microclima mais equilibrado com sombra, umidade e biodiversidade contribui para um ambiente mais saudável e atraente. Como resultado, o valor do mercado das terras reflorestadas aumenta substancialmente. Essa valoração não apenas beneficia os proprietários de terra, mas também contribui para um desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental. O penúltimo benefício são as agroflorestas e sistemas silvopastoris, uma forma de integração sustentável. A integração de árvores como lavouras e pastagens, conhecidas como agroflorestas ou sistemas silvopastoris, oferece numerosos benefícios ambientais e econômicos. E essa abordagem inovadora aumenta a produtividade, promove a biodiversidade e fortalece a resiliência do ecossistema. Por último, mas não menos importante, ocorre um manejo sustentável de madeira que permite a extração controlada e perene de recursos florestais, equilibrando demanda econômica com conservação florestal. Bom, como vimos, as florestas são essenciais para a vida no planeta. Elas regulam o clima, protegem o solo, garantem a biodiversidade e fornecem recursos fundamentais para a nossa sobrevivência. O reflorestamento não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma oportunidade econômica. Ao investir em mudas, manejo florestal ou produtos sustentáveis, ajudamos o planeta e criamos novas fontes de renda. Portanto, reflorestar é uma solução em que todos saem ganhando. Preservar é preciso, reflorestar é o futuro.